Shalom, bom dia a todos, bom dia Papai, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Obrigado Pai, obrigado por mais um dia Pai. Obrigado por essa manhã tão especial Papai. Obrigado Pai pelos teus cuidados, pelos teus ensinamentos Pai. Obrigado Pai porque o Senhor tem feito de mim uma pessoa responsável, Pai. Pai, o Senhor tem tratado e tem cuidado de cada um de nós, Pai. E se hoje nós estamos no caminho de sermos pessoas respeitosas, pessoas que respeitam o nosso próximo, Pai, é porque o Teu Espírito, Pai, tem agido nas nossas vidas, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Papai. Papai, eu declaro agora sobre a vida de cada um de nós, Pai. Um dia abençoado na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Papai, nós precisamos respeitar o nosso próximo. Papai, amar tem a ver com respeito, Pai. Mateus 7, do 12 ao 14, diz assim, Papai: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado, e poucos o encontram. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Nós precisamos viver o Teu amor, Papai. Me ajuda, Pai, a ser uma pessoa respeitosa, Pai. Uma pessoa que respeita ao nosso próximo, Pai. Papai, eu preciso aprender a mostrar respeito às pessoas, porque isso demonstrará que eu as estimo, que eu as amo, Pai. Papai, mesmo quando nós não concordamos com as perspectivas deles, Pai, ainda devemos tratar essas pessoas com respeito, Papai. Sabe, Papai, eu sei que muitas vezes o Senhor coloca do meu lado pessoas que discordam de mim em gênero e grau, Pai. Só para, através do Teu amor, eu aprender a mostrar respeito pelos outros. E nós precisamos disso, Pai. Eu sei que o Senhor faz isso para o meu bem, Pai. Sabe, Papai, demonstrar respeito quando pensamos com pontos de vistas ou crenças bem diferentes, quando nós achamos que o ponto de vista e a crença da outra pessoa é totalmente errada, Pai, é desafiador na nossa vida, Pai. E a Tua palavra, Papai, nos ensina como se comportar diante desses desafios, Papai. Romanos 12, 9 e 10 diz assim: não finjam apenas amar aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Amem com sinceridade. Odeie tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprio. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Papai, eu preciso aprender a respeitar os pensamentos do meu próximo, Pai. Papai, as coisas que nós podemos fazer enquanto interagimos com pessoas que não compartilham nossos pontos de vista ou crença, Pai.
E alguma dessas coisas, Pai, eu quero falar contigo agora, papai. A primeira delas é, papai, eu preciso aprender a fazer perguntas respeitosamente a essas pessoas, Pai. Porque, papai, quando nós fazemos perguntas respeitosamente, nós abrimos um portal para aprender o porquê dessas pessoas acreditarem no que elas acreditam. E isso, Pai, nos dá uma pequena amostra do que está no coração de cada uma delas ou em sua mente, Pai. E nos permite enxergar melhor essa pessoa, Pai. E com amor, nós poderemos falar o certo da forma certa. Ou seja, papai, ao invés de eu fazer uma declaração intolerante sobre aquela vida, seria tão melhor eu perguntar algo como você começou a crer nisso? Me conta, me fala um pouco disso. Papai, nós respeitamos os outros quando mostramos respeito na maneira em que perguntamos e respondemos às perguntas que nos são feitas, papai. Provérbios 25:11 diz: um bom conselho dado na hora certa é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Papai, uma outra coisa importante, Pai, não fale de forma maldosa com as pessoas. Eu preciso aprender isso, Pai. Provérbios 25:15 diz: seja paciente e você persuadirá o príncipe. Fale sempre com delicadeza, pois assim você pode vencer todas as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Papai, não é falando de forma maldosa que nós vamos conseguir alguma coisa, Pai. Pai, discordar de alguém não é um grande problema, Pai. É algo fácil de lidar se a situação não ficar intensa, Pai. Se nós não colocarmos fogo nessa discordância, Pai. Provérbios 18:2 diz: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, Pai. Mas infelizmente, Pai, na maioria das vezes nós ficamos incomodados quando alguém não vê a situação do mesmo ponto de vista que o nosso. E nós não queremos ouvi-las, queremos falar, queremos expor o nosso ponto de vista, Pai. Quando isso acontece, Pai, infelizmente, papai, nós atacamos as pessoas com as nossas palavras e demonstramos o nosso desconforto com as nossas expressões faciais. E tudo isso, Pai, pode levar a um ponto onde a restauração daquela amizade ou o início daquele relacionamento, Pai, não se torna impossível, mas improvável, Pai, por causa das nossas reações. Papai, eu preciso considerar como eu gostaria de ser tratado pelo outro quando ele discorda de mim, Pai. E agir dessa mesma maneira com um outro, papai. E deixar a maldade de fora na equação da discordância, papai. Outra coisa que eu preciso, pai, é evitar brigas, pai. Papai, a maioria das brigas, ou quase todas, é inútil, pai. E nós permitimos muitas vezes que essas brigas nos roubem tempo. E tempo, papai, tempo é vida, pai. Pai, nós temos uma certa quantidade de energia por dia, pai. E desperdiçá-la em discussões inúteis e sequestradoras de tempo
Não, papai, eu não posso viver isso, pai. Pai, e nas redes sociais, pai? Significa que nós não temos nenhuma reserva para o relacionamento com o nosso mais próximo, porque nós estamos perdendo tempo com discussões nas redes sociais. Papai, antes de eu responder algo, antes de eu expor a minha opinião numa rede social, pai, eu preciso aprender a fazer algumas perguntas para mim mesmo. Sabe, antes de publicar as coisas, eu preciso fazer perguntas para mim, tipo, papai, Espírito, eu preciso que eles realmente escutem o meu ponto de vista? Por quê? Por que eles precisam saber o meu ponto de vista? Para vencer a discussão que está lá na rede social, que nem meu nome está? Mas eu quero mostrar que eu venci? Para soar que eu sou mais inteligente do que os outros, por isso que eu entro em brigas? Para mostrar que eu estou mais atualizado do que os demais, porque eu leio mais? E aí eu preciso entrar na discussão para provar? Eu não preciso provar nada, papai. Eu sou teu filho, eu sou teu filho amado, pai. A única coisa que eu preciso fazer é amar o meu próximo, pai. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Eu não preciso entrar nas redes sociais para causar uma boa impressão aos outros, pai. Papai, nós não podemos mudar as pessoas, mas nós podemos mudar a nós mesmos e controlar a maneira como reagimos com elas, freando a nossa língua e reagindo sempre em espírito, em verdade, em sabedoria, Pai. Tiago 3, papai, a partir do versículo 8, diz: mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Nós precisamos entender a verdadeira sabedoria, pai. Versículo 13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Papai, eu preciso deixar o teu Espírito me guiar e não deixar os briguentos ditarem as minhas ações. Papai, eu preciso ser um pacificador. Pai. Versículo 18, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Se a outra pessoa só gosta de discutir,
Não vale a pena perder tempo com perguntas. Se alguém, seja na minha vida familiar, entre os meus amigos ou conhecidos, ou na igreja, ou na rede social, está sempre tentando me irritar, eu devo considerar simplesmente e deixar para lá o que está sendo falado, o que está sendo publicado. Esses tipos de interações não nos ajudam em nada na construção de pontes no relacionamento, apenas geram tensões, as quais destroem relacionamentos que estão ligados ao propósito teu, papai, na nossa vida, pai. Papai, como cristãos, precisamos manter o padrão do respeito por causa de quem Jesus é na nossa vida, pai. Ele não nos forçou a segui-lo, mas morreu na cruz para que pudéssemos segui-lo, pai. Por isso, vamos representá-lo bem quando estivermos em contato tanto com pessoas que o conhecem como com pessoas que não o conhecem. Papai, eu preciso entender isso, pai, eu preciso ter isso no meu coração. Papai, eu preciso conversar com meus irmãos, eu preciso conversar com amor. E eu não posso esperar que os não cristãos ajam como cristãos, pai. Eu devo amá-los da mesma forma, simplesmente, pai. Papai, a obrigação de demonstrar o caráter de Cristo é minha, que sou cristão, e não daquele que não é, papai. Pai, enquanto eu mostro respeito às pessoas pelo modo que eu as trato, eu posso confiar que Deus está trabalhando na situação, pai. Pai, eu posso entregar a situação na tua mão e respeitar a pessoa, pai, que está em discordância de mim, pai. Pai, a tua palavra em Provérbios 3 diz assim: filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre-se sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as para sempre, bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Versículo 8, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Papai, nos ensina a amar ao nosso próximo, Pai, como se nós nunca tivéssemos sido feridos, Pai. Ensina-nos, Pai, a respeitar aqueles que não concordam com nós. Ensina-nos, Pai, a respeitar aqueles que concordam com nós, Pai. Aqueles que compartilham a mesma crença, Pai, e aqueles que não compartilham a mesma crença, Pai, que eu venha respeitar como criação do Senhor, Papai, em nome de Jesus, Papai. Nós te agradecemos, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, queridos, graças por existirem. Eu os abençoo em nome de Jesus, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, amém. E graças a Deus.
Eu sou o pastor Dagoberto, prostrado aos pés de Cristo Jesus. Vos falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo e um forte abraço. Deus os abençoe. Louvado seja